Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã de domingo. Hoje é dia 25 de outubro, mais uma aula de EBD. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Nós vamos tratar a lição 12 hoje, tá? Da revista Palavra e Vida, que tem como título Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, que foi escrita pelo pastor Eduardo, nosso pastor. A lição 12 tem o seguinte título: o risco da depressão por conta das tribulações. Vamos ali nos debruçar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Algumas vivências que ele teve, algumas mazelas, perseguições e como que isso pode nos ajudar no momento atual, tá? Eu agradeço ao pastor José Wellington pela oportunidade, agradeço ao pastor Eduardo, né, por ter nos presenteado com essa revista, por ter confiado em mim, no meu ministério, em tudo que eu possa contribuir na igreja. Eu sou irmão Cristiano, eu estou à frente da classe Temas Alternativos. Estávamos estudando, né, este livro, que é um curso, A Mente de Cristo, um curso muito cristológico, muito importante para a vida cristã, e se Deus quiser vai voltar, né? Além disso, tem algumas propostas, porque a classe Temas Alternativos, além de trabalhar o conteúdo bíblico, né, a Bíblia como palavra de Deus, inerrante, como está previsto em 2 Timóteo 3,16, em paralelo, ou a partir da Bíblia, também estudar outros autores, né, algumas obras de grandes homens de Deus, que também corroboram com a nossa perspectiva de entender a Bíblia como palavra de Deus, porque ela se define assim, e a gente sabe disso, né? Então, eu tenho a proposta de trazer o livro do John Stott, Discípulo Radical, muito cristocêntrico, um livro fininho, né? Um sábado à tarde dá para ler e esgotar o livro todo, né? Mas ele é muito cristocêntrico, um grande homem de Deus, um grande autor. Pretendo trabalhar esse livro aqui também com os irmãos. John Piper, A Paixão de Cristo, 50 razões por que Cristo morreu e sofreu na cruz. Também nos ajuda muito, né? É para a vida cristã, né? Um grande autor também. Tenho a intenção também de trazer na classe Temas Alternativos, irmãos, Deus não vai embora, do grande Alistair McGrath. É um combate, traz aqui um discurso, um combate ao neoateísmo, que cresce cada vez mais, e que temos importante trabalho social na evangelização, em combate a essas estruturas que crescem, né? Então ele traz essa discussão, um grande teólogo também, um PhD, né, irlandês, muito renomado, tá? Muito respeitado no mundo todo. Não tenho fé suficiente para ser ateu, Norman Geisler, uma excelente obra também. Pretendo trabalhar, mas é um livro muito mais denso também, tá vendo? Tem muito conhecimento, tem muito conteúdo científico aqui dentro. Então é um livro para a vida cristã também. É um livro interessantíssimo. Norman Geisler foi um grande homem também, defendeu por muito tempo a inerrância da Bíblia. E o grande Josh McDowell, Evidências da Ressurreição, que é um livro que também, pautado na Bíblia, traz, né, muito conhecimento científico, né, da ressurreição de Cristo, tá? O maior fenômeno do cristianismo, a ressurreição de Cristo, também pode ser provado, bota entre aspas, tá? Cientificamente falando, tá bom? Meus irmãos, para essa aula usei o livro do Carson, Introdução ao Novo Testamento. É um livro pesado, né? Um livro que ele não é um comentarista, mas ele traz conteúdos que nos ajudam a entender o cenário de cada livro, né? Para que o livro foi escrito, a destinação do livro, qual o conteúdo básico do livro, qual o cenário cultural, demográfico, social, daquela época. Então ajuda muito nesse panorama de entender a época de cada obra, de cada livro. Carson, PhD, muito bom também. E também o livro do Louis Berkhoff, Introdução ao Novo Testamento. É um pouquinho menor, mas também é um livro com grande profundidade. Além disso, na Bíblia Expandida, comentários de Charles Lyell, que foi um professor emérito e reitor do Seminário Teológico de Dallas, muito respeitado no mundo todo, e da Bíblia Arqueológica também, né? Bíblia Arqueológica, com certeza os irmãos conhecem, com muitos gráficos coloridos e mapas que nos ajudam a entender esses cenários. Meus irmãos, eu
configurei uma estrutura metodológica para essa aula. Eu vou olhar aqui para o meu computador e voltar para a câmera, né? Então os irmãos, eu vou fazer essa dinâmica, tá bom? Para os irmãos entenderem bem aqui. Antes disso, eu acredito que todos os nossos encontros, o importante é que sejam consagrados a Deus, né? Na nossa vida ser consagrada a Deus, nosso trabalho, nossa família, a igreja. Então vamos iniciar esse encontro integrando esse momento a Deus com uma oração. Então, irmão, feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, levantando essa oração a Ti, Senhor Deus. Use a minha vida no meu falar, use a vida dos meus irmãos no ouvir, e que conjuntamente, Pai, possamos entender o que o Senhor tem para nós, possamos entender o conteúdo da aula de hoje, possamos entender, Pai, que a vida do apóstolo Paulo nos encoraja e nos motiva, Senhor Deus, a seguir na fé, diante desse momento tão difícil que vivemos. Portanto, essa oração é de gratidão, por Senhor ter enviado Jesus para morrer na cruz e nos oferecer salvação a nós. Muito obrigado, Pai. E em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, que felizes oramos. Amém. Meus irmãos, aspectos da cidade de Corinto. Tá? A cidade de Corinto era localizada em um istmo estreito. O que é um istmo estreito? É uma expansão de terra que une duas maiores terras. Tá? Então é uma expansão estreita que une duas terras maiores. O termo vem do termo grego, né? Isthmos, que significa pescoço. Então Corinto estava localizado, né, nesta região, esse istmo entre os mares Egeu e Adriático. Mais importante para entendermos a proposta da aula de hoje é entendermos o cenário de Corinto. A igreja de Corinto, na Grécia, na Grécia Antiga, aquelas pessoas adoravam muitos deuses, né? A cidade era um grande centro comercial, tá? Era um porto, então era um grande centro comercial. Existia um teatro muito grande que era capaz de absorver 20 mil espectadores, tá? E nesta cidade adorava-se muitos gregos, claro, deuses gregos, sobretudo a deusa Afrodite, que é a deusa do amor na mitologia grega, e que com ela tinha pelo menos 1000 prostitutas. Então as pessoas adoravam muito, existia muita perversão, muito pecado. As escavações arqueológicas na cidade de Corinto nos contam essa história, né? Nos conta a história de que nas escavações encontraram muitos vasilhames usados para bebidas alcoólicas, consumos de bebidas alcoólicas, né? E no cenário de 1º e 2º Coríntios, eles praticavam tudo isso, né? Eu estou mostrando aqui o cenário das epístolas, né? Quando Paulo escreveu, que cenário que Corinto tinha. Então era uma grande cidade, com questões mercantis muito afloradas, era um centro comercial muito grande, mas que eram totalmente pervertidos nesse sentido. Tá? Eles não era só pecados de bebidas, relações sexuais imorais, não. Eram todo tipo de pecado se encontrava em Corinto, né? A ponto os povos, né, ao redor, nas adjacências de Corinto, usarem um termo em grego para classificar os coríntios. O termo é corintianizomai, que significa agir como um Corinto. E agir como um Corinto para esses povos era praticar relações sexuais ilícitas. Então existiam uma questão muito profana, muita perversão, muito pecado. Corinto era mergulhada nessas práticas pecaminosas. E a igreja, Paulo, na segunda viagem missionária, planta essa igreja com quem? Com os moradores, com parte, né, com aqueles que acreditaram em Cristo. Quando Paulo apresenta Cristo nessa região, muitos acreditam e Paulo planta aquela igreja ali. Coloca os líderes e sai, né? Deixa a igreja plantada. E a igreja começa a apresentar uma série de problemas. Né? Problemas com alguns adoravam
deuses gregos ainda, ou não deixaram de adorar deuses gregos, né? Outros adoravam Pedro, outros adoravam Paulo e outros adoravam Cristo. Existia uma confusão muito grande, uma perversão muito grande ainda na igreja, que deveria ter iniciado um comportamento diferente ao ter se convertido, né? Porque Cristo muda a vida das pessoas e eles precisavam entender que aquela vida do passado, a vida de perversão, deveria ser substituída pela vida santa, como servo e filho de Deus. E eles não tinham essa orientação. E Paulo, antes da epístola, a primeira epístola aos Coríntios, envia, né, cartas, inclusive intituladas como cartas severas, cartas tristes. Paulo recebe essas informações de Corinto, como a igreja ia caminhando nessa perversão toda, e ele manda cartas. Em Corinto ele cita, né? Em 1 Coríntios 5,9 ele escreve o seguinte: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, já lhe disse por carta. Paulo enviou pelo menos 2 cartas tristes, cartas severas, né? De que Paulo está se entristecendo com a igreja que não entrou no caminho de Cristo. Ela foi plantada, mas não entrou no caminho de Cristo. Aí depois isso motiva ele a escrever 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, tá? A gente consegue ver ao ler essas epístolas que inclusive existia um grupo de irmãos dentro da igreja em Coríntios que ia contra Paulo, né? que eram agressivos contra Paulo, né? Então esse é o cenário da igreja em Coríntios. Paulo escreve em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em 55 e 56 depois de Cristo, né? Mas alguns problemas que aconteciam, existia além dessa divisão, né, na igreja, que está em 1 Coríntios 1, 11 e 12, existia muita imoralidade, e aí vem o conteúdo do versículo de 1 Coríntios 6, né, 9 a 11, que eu vou ler aqui para os irmãos, e os irmãos conhecem, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos e ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, tudo isso, todo esse comportamento existia lá em Corinto, tá? Corinto trazia pessoas que dentro da igreja, tá? Já era dentro da igreja, tá? Uma condição mais micro, sai do macro cidade para a igreja micro, né? Dentro da igreja tinha esses comportamentos aqui: homossexualidade, gente alcoólatra, ladrões, avarentos. E ele fala: não se engane, vocês não herdarão o reino de Deus, né? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Então, Paulo está dizendo a vocês, tem que ter comportamento diferente. Vocês foram transformados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, Cristo muda a vida de vocês, então o comportamento de vocês precisa ser alterado também. Não continuem praticando essa imoralidade toda. E a carta severa de Paulo é nesse sentido, né? Porque muitos desacreditavam de Paulo, né? Começaram a ficar contra Paulo, e ele diz que isso entristeceu muito ele, né? Ele diz que entristeceu muito ele. Então, o local da redação foi em Éfeso, né? Paulo escreve as epístolas quando estava em Éfeso, né? O cenário na igreja de Corinto, a segunda epístola, né? Depois que Paulo escreve a primeira epístola, ele teve de fazer uma visita apressada e meio que dolorosa por conta dessas insatisfações a Corinto, né? E ele escreve assim em 2 Coríntios 2:1: de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então Paulo estava se entristecendo com o comportamento daquela igreja, que deveria ser bem diferente do comportamento da cidade, dos moradores de Corinto. Mais adiante, alguns problemas que a cidade apresentava, tá? E esse é o cenário, então, de Corinto.
Corinto como cidade e igreja em Corinto, que absorveu todos os problemas de Corinto. Então, vamos aqui analisar um pouquinho, né, 2 Coríntios 4, 8, 18, que a intenção aqui é verificar as tribulações que Paulo vivenciou e como isso nos ajuda a reforçar a fé para vivermos o tempo pandêmico que estamos caminhando, né, que vai acabar, mas por enquanto estamos caminhando ainda. Então peguem aí 2 Coríntios, por favor, irmãos, 2 Coríntios 4, 8 a 18. As circunstâncias do ministério. Eu vou ler alguns versículos e vou comentar aqui. 8, versículo 8. De todos os lados somos pressionados ou atribulados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha a perseverança do apóstolo Paulo, né? Com tanto sofrimento, tanta perseguição, mas a fé dele não abaixa, não deixa de existir. A fé dele está sempre com ele, não perde a fé, né? Então o sofrimento de Paulo foi de caráter físico e emocional. 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O nosso testemunho, né? O morrer de Jesus, o morrer e ressurreição, né, de Jesus, e a possibilidade de salvar, isso é da nossa vida, né? Pois nós que estamos vivos, todos nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Sempre somos entregues à perseguição, sofremos perseguições. Paulo foi apedrejado, foi açoitado, passou por um monte de problema, um monte de tribulação, mas não perdeu a fé. Foi preso, foi carcerado, né? Então, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Deus, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, tá? Então, a nossa vida é de Cristo, nós somos usados, né? Paulo assume essas mazelas, essas dificuldades, no propósito de pregar o Evangelho, né? Você vê isso em Gálatas 2:20 e Colossenses 1:24, tá? Os irmãos que estão anotando podem depois se debruçar sobre esse texto. E, por exemplo, em Gálatas 2:20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim. Então, Paulo tinha essa percepção de viver o Evangelho, né? O Evangelho como um livro vivo, né? Cristo como Senhor, né? E todos os percalços e perseguições, tribulações da vida eram decorrentes dele ser um servo, né? Então, ele era perseguido por conta disso. Mas essas perseguições, em comparação com o que Cristo pode proporcionar na nossa vida, não é absolutamente nada. No balanço, a positividade do balanço para o lado de Cristo é muito maior do que as perseguições, que são temporais, que vão acabar, né? Mais adiante, no versículo 12, de modo que em nós atua a morte e em vocês a vida. Eu passo perseguições, Paulo dizendo, eu passo por perseguições para que vocês encontrem a salvação em Cristo, só em Cristo. Versículo 13, está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Então aqui, no versículo 15, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Nós sabemos que as perseguições, elas se iniciaram de dentro do judaísmo, né? Foram perseguições religiosas na primeira instância. Os judeus, né, que começaram a perseguir os cristãos por não concordarem, as diferenças religiosas. Isso se expande, as perseguições chegam ao Império Romano. Muitos imperadores, até o quarto século, os cristãos foram perseguidos por imperadores cruéis. Então, essas perseguições têm essas duas instâncias, internas
religiosas e também propostas pelo Império Romano. Isso acaba com Constantino, né? Que diz que as perseguições iam ser finalizadas. 16. Por isso não desanimamos. Olha aí, por isso, olha o motivacional do versículo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, sofrendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, meu irmão. Olha só, essas perseguições geravam fé no coração de Paulo. Até que ponto nós podemos fazer o mesmo que Paulo fez? Ou seja, até que ponto poderemos ter as mesmas reações que o apóstolo Paulo? Estamos vivendo uma pandemia. Até que ponto essa pandemia que traz depressão, sim, ansiedade, estresse, sim, traz esses problemas para a nossa vida. Mas até que ponto, conhecendo esses problemas, conhecendo o cenário pandêmico que estamos vivendo, que é real, que está acontecendo, e que vai finalizar, mas esperamos o mais breve possível, mas ele é real, traz sofrimento mesmo, até que ponto essa realidade, esse cenário, nos fortalece a fé para enfrentarmos esse cenário. Paulo viveu problemas muito mais intensos que nós estamos vivendo. O cenário pandêmico de hoje, com a tecnologia, a medicina avançada, não é praticamente nada diante dos açoites, perseguições, apedrejamentos que Paulo viveu, né? Então, que isso sirva de lição para nós, que isso fortaleça a nossa fé, que esse exemplo desse grande homem de Deus faça diferença na nossa vida e que possamos entender, sem ser anacrônicos, tá? A intenção não é essa, ou seja, o que é o anacronismo? É tentar entender um cenário de 56, uma epístola que Paulo escreveu, com a cabeça de hoje. Não é isso, não é ser anacrônico, mas o que Paulo vivenciou com certeza nos ajuda hoje a caminhar na fé, né? Isso não é anacronismo, né? As mensagens de Deus são as mesmas, são universais, tá? Então os sofrimentos momentâneos não abalam Paulo. Os sofrimentos momentâneos, por mais intensos que sejam, em comparado com o reino, possibilidade de vida eterna, que foi prognosticado por Jesus, foi antecipado por Jesus, essa realidade que gera no nosso coração fé e esperança de viver com Deus, tem de ser superior, na verdade ela é superior a qualquer tipo de problema que Paulo passou e que nós estejamos passando também. Isso é o mais importante, a vida eterna. Estar no reino, né, de Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Não vamos fixar os nossos olhos nas dificuldades de hoje. Vamos fixar os nossos olhos na salvação em Cristo, em viver com Deus na eternidade. Isso gera fé em nós, né? Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê, os problemas que nós estamos vendo, é transitório, é temporal. Só que Deus é atemporal, Deus é imanente, né? Deus é imanente que transcende até nós e nos convida e nos oferece salvação na cruz em amor. Esse ato salvífico de Deus, né? Essa oportunidade que nós temos de salvar, tem de vencer qualquer dificuldade, deveria ter, mas nós somos seres humanos, claro, temos depressão, temos problemas, angústias, paranoias, mania de perseguição, pânico, vivenciamos tudo isso. Nós somos seres integrais, holísticos, né? Integrais, holísticos, antropologicamente falando, somos formados de corpo e espírito. Nosso corpo sente dor, nosso espírito também, a nossa mente, né, também passa por problemas, mas todos esses problemas, pautados no que Paulo nos ensina, sendo usado por Deus, todos esses problemas não são absolutamente nada, mesmo que intensos sobre nossa vida, mas em comparação com os benefícios do reino e da salvação, da vida eterna, esses problemas não são absolutamente nada. Difícil é entendermos isso, né, quando passamos por esses
problemas intensos. Aí é difícil entender de fato essa problemática. Mas sofreu muito, desceu de um cesto, sofreu perseguições, foi expulso de Antioquia, né? Tem algumas, eu pesquisei aqui algumas mazelas, algumas tribulações que Paulo viveu, né? Algumas delas. Foi apedrejado, lá em Atos 14, 19, você pode ver isso, que Paulo foi apedrejado. Em Atos 13, 50 a 52, ele foi expulso de Antioquia, né? Em Filipos, todo mundo conhece, em Filipos, Atos 16, 23, 24, Paulo foi encarcerado, e mesmo encarcerado, sofrendo com Silas na prisão, eles estavam louvando a Deus, de modo que todo o cárcere ouvisse, todos os outros encarcerados ouviam que eles estavam louvando, então eles estavam louvando de verdade mesmo, né? Em alto e bom som. Foi perseguido pelos judeus em Tessalônica. Então, Paulo o náufrago, Paulo viveu muito, o espinho na carne, viveu muitos problemas. E a fé de Paulo ele não desanimou, a fé dele não baixou, ele continuou perseverante na fé. Então que esse grande homem de Deus, esse exemplo, sirva, né, para nós como uma motivação, digamos assim, para enfrentarmos esse cenário conturbado do Covid-19, pandêmico, né, que a gente está vivenciando. Meus irmãos, e para finalizar, né, entender, fazer uma síntese de tudo isso, entender o cenário em Corinto, entender a igreja em Corinto, entender as insatisfações de Paulo com a igreja, né, tentando, Paulo depois recebe a informação de que a igreja, né, estava finalmente entrando no caminho de Cristo. Ela estava se acertando, isso alegra o coração de Paulo, né, mas ele se entristeceu muito com aquela igreja, né, aquela igreja que estava pervertida, que estava, né. Então, Paulo, nas emoções, sensações, razões que vivenciou, nunca deixou a sua fé de lado, né? A gente vê muita motivação na sua escrita, muita força, muita fé, né? E isso tudo, meus irmãos, para finalizar nessa aula, isso tudo nos ajuda a vencer essa pandemia também, mas nos ajuda nesse cenário conturbado, cenário contemporâneo, que muitos chamam de pós-modernidade, de modernidade, né, que seja o nome, né, qual for, mas que é um cenário que exige muito de nós enquanto cristãos, né? Devemos ajudar uns aos outros nesse período de pandemia, claro, né? A igreja continua firme como corpo, né, sempre como corpo, mas nesse cenário de hoje que está sendo classificado como para muitos, né, como sociedade sem Deus. Isso é triste, isso é muito triste, né? Existem, por conta do cientificismo, ou seja, achar que a ciência tem que explicar tudo, e tem muita coisa que a ciência não explica, é a Bíblia que fala, é a teologia que fala, dentro da epistemologia cada um tem o seu campo, né, de conhecimento teológico, filosófico, científico, conhecimento empírico, né? Eles não se confundem, mas se interligam, né? Então a ciência não explica tudo, né? Tem coisas que só Deus vai explicar, só a ciência, só a teologia vai explicar, e muitas coisas que a teologia também não explica, que Deus não revelou, como está em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas são para o homem, né? Que Deus revelou, o conhecimento que Deus deu para nós. Então, hoje, por exemplo, eu tenho algumas obras aqui onde eu faço meus estudos, minhas críticas, né? Os irmãos sabem que eu sou teólogo, eu estou concluindo um mestrado em teologia pela PUC. Então, tem algumas obras que você olha e você vê alguns autores escrevendo, pessoas bem elucidadas, pessoas eloquentes, pessoas inteligentes, como por exemplo essa obra aqui, ó, Pós-Deus, do Peter Sloterdijk. Na verdade, o Peter Sloterdijk é um filósofo alemão. Ele começa a discutir aqui nessa obra que são
são palestras que ele deu, alguns capítulos que foram formados em palestras, e ele começa a discutir todas as consequências do decreto nietzschiano. Todas as consequências do decreto nietzschiano, né? Nietzsche, tá aqui, ó, Nietzsche. Ele escreve o Anticristo, escreve a Gaia Ciência e ele decreta a morte de Deus. Deus está morto. Triste isso, porque Deus não pode morrer, né? Deus é eterno. E as insatisfações e ressentimentos de Nietzsche, esse filósofo alemão, que tem a sua intelectualidade, mas o conteúdo que ele apresenta é totalmente contra a nossa fé, né? Ele ridiculariza o cristão. Então esse decreto nietzschiano que Deus está morto, na Gaia Ciência ele escreve: Deus está morto, fomos nós que matamos Deus, por que não nos tornarmos deuses? E ele fala de alguns conceitos de transvalorização, o sobre-homem, o super-homem. Isso tudo vem trazendo a propagação de um ateísmo e hoje já se discute por conta do cientificismo, do hedonismo, por conta do ateísmo clássico, por conta do decreto nietzschiano, por conta de uma filosofia de Sartre, por exemplo, de Heidegger, uma filosofia que é contra o cristianismo, né? Então a gente tem que ter preocupação com isso, né? Você não precisa ser um acadêmico, você precisa ser um acadêmico, um leitor, um erudito na área, né? Não é isso. Mas ao se defrontar com esses problemas, né? Com essas questões, é preciso que a gente não vá tutibiar na fé. Esse momento de pandemia é um momento que a gente fica muito abalado psicologicamente, né? Muito abalado mesmo, e qualquer fragilidade pode acontecer. Então, que esse momento de pandemia a gente possa, e o nosso pastor tem nos ensinado isso, fortalecer a nossa fé, ter maturidade, né? Ter maturidade, como o pastor ensina, e fortalecer a nossa fé. Que esse momento fortaleça a nossa fé, que a gente continue como igreja que é perene, ela é para a vida toda, ela é eterna, né? Então, Peter Lutterdach traz todas as consequências do decreto nietzschiano. Não leia esse livro, não leia esse livro. Esse livro é para mostrar para vocês que tem coisa que está influenciando, que é contra a nossa fé e nosso compromisso na evangelização, como está em Mateus 28:19, Marcos 15:16, né? Que está a nossa é um decreto, uma determinação de Deus que possamos evangelizar. Ao se deparar, a gente precisa conhecer o que está acontecendo, esse cenário que está acontecendo, o diálogo que a gente precisa ter com ele, tá bom? Então, não leia essa obra, até porque é uma leitura muito difícil, né? É muito difícil essa leitura. Eu leio para fazer as minhas críticas como teólogo, como mestrando em teologia, possivelmente um doutorando em teologia. Eu leio para a gente fazer para eu fazer minhas críticas, né? A gente tem um papel importante nessa função educativa. Tá bom, meus irmãos? Então, eu fico por aqui, 33 minutos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, que essa aula de hoje reforce a nossa fé mais uma vez, sem tentar ser prolixo ou redundante, isso é importante, a fé que nós temos hoje e sempre é importante para passarmos por esse mundo, e que o propósito da evangelização seja algo no nosso coração corriqueiramente, e que esse movimento endógeno nosso hoje seja alcançado sempre, tá? Mas irmão, vou fazer uma oração e eu vou terminar, tá? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este conteúdo estudado, Senhor Deus, reforce a nossa fé a cada dia, Pai, nos coloque em diálogo contigo o tempo todo, Senhor Deus, e que possamos, ao nos defrontarmos com questões que não corroboramos, que não reforçam a nossa fé, que possamos ter sabedoria, que o Senhor nos use no propósito evangelístico, e que esse momento pandêmico, Pai, passe o mais rápido possível, que o Senhor possa levantar pessoas, médicos, pesquisadores, que nos tragam a vacina, Senhor Deus, e que possa nos abençoar nesse sentido. Pai, oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tchau, tchau.